Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo seja com todos. Hoje nós não nos vimos na escola dominical, estava com os nossos irmãos do discipulado. Então, aqueles que eu ainda não cumprimentei, que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Conhecer-te, ó Pai, é o que mais precisamos. Teu Filho Jesus já nos revelou plenamente o Senhor, mas somos, ó Deus, necessitados da instrução da Tua palavra também, para que conheçamos a Cristo e conheçamos ao Senhor. A Tua palavra, ó Deus, nos revela quem o Senhor é, e por isso mesmo suplicamos a Ti que nos ensines a Tua vontade. Traga ao nosso pensamento cativo a Tua presença, aquieta o nosso coração neste momento, a fim de que prestemos total atenção à Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 90. Salmo de número 90. Nós leremos o Salmo de acordo com a exposição do texto. Então, mantenha sua Bíblia aberta. Salmo 90, com este salmo nós começamos o quarto livro do Saltério. Olha aí no título, você vai ver do Salmo 90 ao Salmo 106, é o quarto livro do Saltério. O livro dos Salmos, a bem da verdade, é uma coleção de 5 livros. 5 livros de cânticos, 5 inários formam o Saltério. Então hoje nós começamos o quarto livro. Já vimos os outros 3 primeiros, continuamos agora. No Salmo 90, até o Salmo 106, então, é o quarto livro dos Salmos. O Salmo 101 e o Salmo 103 são os únicos que aparecem o autor, no caso, o rei Davi. Os outros salmos do quarto livro são anônimos, com exceção também do Salmo 90, que diz ali que é uma oração de Moisés, homem de Deus. Mas a julgar pelo próprio Salmo, o que nos dá a entender é que alguém escreveu este Salmo baseado na oração de Moisés. Este Salmo, embora seja atribuído a Moisés, é de comum consenso entre os exegetas que foi alguém que escreveu com base na oração de Moisés, não sabemos quem. Mas nós vamos ficar como sendo Moisés o autor deste salmo, né? Mas os outros salmos do quarto livro nós não temos a autoria, nós não sabemos quem é, né? Quem são os seus autores. O ponto alto deste salmo é o versículo 12. Vamos ler juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, né? É o ponto alto do salmo, é o assunto principal deste salmo, e no qual o salmista vem nos mostrar que um coração sábio, ele é adquirido quando nós sabemos contar os nossos dias. Obviamente, aqui não se trata de uma contagem matemática, né? De uma mera contagem do tempo, uma contagem matemática do tempo, mas sim de um ato de considerar o agir de Deus na sua vida, de você ver como Deus tem agido na sua vida, como Ele tem cuidado de você ao longo da sua existência, e você então observando nas circunstâncias a mão de Deus. E isso te torna sábio quando você aprende a reconhecer o agir de Deus na sua vida. Com base neste versículo, eu quero propor para a nossa meditação nessa noite o seguinte assunto: o ensinamento que conduz à sabedoria. O ensinamento que conduz à sabedoria. Se você for numa banca de jornal, se você abrir aí a internet, você vai encontrar vários mestres se propondo a te ensinar a sabedoria. O que não falta para as pessoas hoje em dia é guru. É gente querendo te ensinar alguma coisa com 10 passos, com 20 passos, com 40 passos,
com tantos dias, 50 dias, 40 dias para ser feliz, e se você seguir esse passo a passo, no final você vai ser feliz. O que não falta é isso. Mas nós descobrimos que não são apenas 40 dias que mudam a vida de uma pessoa, não são apenas 10 passos, ou 12 passos, ou 20 passos, que muda, é uma caminhada com Deus, uma caminhada constante, contando os nossos dias na presença do Senhor, vivendo cada dia como se ele fosse o último da nossa existência, mas vivendo também como se fosse o primeiro da nossa conversão, com sede, com fome da pessoa de Deus. Isso é que nos traz um coração sábio. O ensinamento que conduz à sabedoria é aquele que aponta para, em primeiro lugar, para a grandeza de Deus. Versículo 1 ao versículo 6 nos revelam a grandeza de Deus. Olha só o que diz a palavra. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai, filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Moisés, ele abre este salmo com o versículo 1, apontando para a presença de Deus com o seu povo. Grave isso, a presença de Deus com o seu povo. Quando ele declara que Deus é o nosso refúgio. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. A palavra refúgio, no hebraico, maom, significa também habitação. Você pode ver lá em Deuteronômio 33, 27. Abra sua Bíblia comigo lá. Deuteronômio 33, 27. Olha o que Moisés diz nesse texto. Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse, destrói-o. Repetindo, o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Moisés estava falando para o povo, como Deus estava cuidando deles todo aquele tempo. Deus era a habitação, Deus é o refúgio, é aquele em quem os seus filhos se refugiam. Os israelitas sabiam que o tabernáculo de Deus, aquela tenda na qual estava a arca da aliança, no meio do arraial, era o símbolo da presença de Deus com eles. Deus habitava com o seu povo, e assim, então o salmista pretendia, com essas palavras, aqui no verso 1, mostrar o que os pais deles experimentaram de Deus, do cuidado de Deus, da presença de Deus com eles. E também o salmista mostra como isso foi comunicado de geração em geração, como diz o verso 1. Aqui nós temos algo muito importante para nós, como igreja. A nossa fé tem que ser transmitida de pai para filho. Pai, é sua responsabilidade ensinar o seu filho no caminho do Senhor. O maior tesouro que você pode comunicar para o seu filho, a maior herança que você pode deixar para o seu filho, é o ensinamento da palavra de Deus, é o temor de Deus. A nossa segurança não está num lugar, mas sim numa pessoa, em Deus. Israel no deserto peregrinou em vários lugares. Por vários lugares que ele passou aqueles 40 anos, em cada lugar acampava, levantava acampamento e ia adiante. Mas quem
ou em quem Israel estava habitando. Israel habitava em Deus. Deus era o seu refúgio. Deus era a sua habitação. Da mesma forma nós, irmãos, nós estamos nesse mundo, como orou o diácono Daniel, nós estamos de passagem nesse mundo. O que nós temos aqui não é nosso. O que nós temos aqui ficará para trás. A nossa habitação está nos céus. A nossa habitação está em Deus. Faça de Deus a sua habitação, o seu refúgio. Refugie-se no Senhor. Habite em Deus. Habite na presença do Senhor. Esteja na presença dEle. Porque somente uma vida na presença do Senhor aqui passará toda a eternidade na presença do Senhor lá. Aqui nós estamos de passagem, a nossa morada está esperando e ela está na presença de Jesus, como ele mesmo disse lá em João 14, 2 e 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Jesus está preparando a nossa morada, a nossa habitação com Ele. Isso não enche o seu coração de esperança? Isso não enche o seu coração de alegria e de exultação, meu irmão? Nada mais pode encher o nosso coração de alegria a não ser essa verdade. No versículo 2, Moisés continua, apontando para agora o poder e a imutabilidade de Deus na criação. Antes ele falou sobre a presença de Deus com o seu povo, agora ele fala sobre o poder de Deus e a imutabilidade. Deus não muda, mas ele fala do poder de Deus na criação, e ele cita os montes. Antes que os montes nascessem, na antiguidade, os montes comunicavam a ideia de estabilidade, de segurança. Até hoje é assim. Uma montanha comunica para nós a imagem de algo estável, de algo imutável, né? Algo que aconteça o que acontecer, ela continua lá. Mas o servo de Deus sabe que até mesmo uma montanha pode mudar, até mesmo uma montanha pode sofrer erosão e pode ser mudada. Mas Deus não. Deus é imutável. Moisés então nos lembra que os montes, por mais firmes que eles sejam, eles são apenas criação de Deus. O único que é imutável, o único que não se abala diante das circunstâncias, este é Deus. Ele tem todo o poder. Desde antes da criação e depois, quando tudo deixar de existir, quando tudo for novamente recriado por Deus, o novo céu e a nova terra, ele continuará exatamente o mesmo. Jesus disse, eu sou o mesmo ontem, hoje, eu serei por toda a eternidade. Ele não muda. O amor dele por nós não muda. O caráter dele não muda. Nós veremos daqui a pouco que o caráter de Deus também não é só amor. O caráter de Deus também é ira. E nós devemos tomar cuidado com isso, muito cuidado. De eternidade a eternidade, ele continua sendo Deus, ele nunca muda. E o tempo não afeta em nada o caráter de Deus. Se a nossa vida estiver segura em algo que não seja o poder de Deus, nós devemos nos desvencilhar desse algo quanto antes. Se você busca segurança em algo que não seja o poder de Deus, se você confia para ter uma vida tranquila e segura em algo que não seja o poder de Deus, você está afrontando ao Senhor, você está zombando de Deus, e está trazendo para você terrível juízo. Confie no Senhor, Ele não muda, ainda que tudo ao redor esteja sofrendo com o tempo, Deus continua exatamente o mesmo. Loucura é trocar Deus, o imutável, todo-poderoso, por coisas, por recursos que nós inventamos. Isso é loucura. Prosseguindo, no versículo 3, o salmista destaca ou contrasta o poder de Deus e a imutabilidade de Deus com a fragilidade humana. Olha o que ele vai dizer no verso 3.
Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Esse assunto ele vai trabalhar com mais detalhes a partir do verso 7, né, a fragilidade humana. Mas aqui ele mostra o poder de Deus. Deus é quem reduz o homem ao pó. E aqui nós podemos interpretar essa frase, ela de duas formas, e as duas estão certas. Deus é quem põe o fim à vida do homem, e o homem volta ao pó do qual ele foi formado, conforme Gênesis 3,19. Aqui é uma referência à morte. Nós voltaremos ao pó. Essa interpretação é a mais forte, é a correta, né? A segunda é uma implicação dessa outra, da primeira. Não é errada, ela é uma implicação apenas. É Deus quem humilha o homem, faz o homem lamber o pó. Por mais orgulhoso que o homem seja, por mais arrogante que ele seja, por mais poderoso que ele seja, uma hora ele lambe o pó. Deus o faz lamber o pó. E a sepultura nivela todos. Entre no cemitério, não importa o túmulo da pessoa, se ele é sofisticado, se ele é bonito, se ele é feito com azulejo, tem arranjos e ornamentos. Um mármore de Carrara é uma coisa absurdamente caro. Pode ser o que for. Não há diferença nenhuma do que está dentro daquele túmulo para aquele pobrezinho que foi enterrado numa cova, no chão. Não tem diferença nenhuma. A morte, a sepultura nivela todos. Ali no cemitério nós vemos, como disse Salomão, é melhor ir na casa onde há luto do que onde há banquete, onde há festa. Porque ali no luto a gente vê o fim de todos os homens. Ali a gente se depara com a dura realidade de que um dia sejamos nobres ou pobres, ricos ou falidos, um dia todos estaremos ali debaixo da terra. A morte um dia chegará para todos. Viraremos pó. A diferença é que o servo de Deus, o filho de Deus, ele tem a grande verdade no seu coração de que um dia ele vai ouvir Jesus dizendo, tornai, filho dos homens, saia da sepultura. No dia da volta do Senhor Jesus, ele vai ressuscitar os seus. E quando eu sair daquela sepultura, eu não sairei mais do jeito que eu entrei, com esse corpo fadado ao fracasso, contaminado pelo pecado. Quando Cristo me der a ordem para eu sair da sepultura, eu sairei com um corpo glorificado, semelhante ao corpo do meu Senhor Jesus, e habitarei com Ele por toda a eternidade. Deus permite o homem muitas vezes chegar às portas da morte. E ali, chegando às portas da morte, ele diz, volte, não é a sua hora ainda. Não é a sua hora ainda. É Deus quem diz o momento de cada um. Por isso que é tolice alguém ficar dizendo assim, eu já vivi tudo que tinha para viver mesmo, agora só estou esperando a morte. Eu não, estou esperando é Jesus. Se eu estou esperando algo é Jesus, estou esperando é Jesus, não estou esperando a morte, não. Mas se ela vier, que venha. Não tenho medo dela, não. Porque o que me espera do outro lado, quem me espera do outro lado, é Jesus, de braços abertos. Para mim é lucro. Mas nós temos que entender o seguinte, que devemos viver cada dia para a glória de Deus, como se fosse o último dia da nossa existência, ou também como se fosse o primeiro dia da nossa conversão. Devemos viver com vigor, com alegria na presença do Senhor, regozijando na presença dEle. E mesmo que se a morte chegar, um dia nós ouviremos, torne, volte à existência e voltaremos, ressurretos com corpos gloriosos. No verso 4, Moisés fala sobre como Deus lida com o tempo. Deus criou o tempo e não sofre absolutamente nada com a ação do tempo. Quando o Senhor Jesus falou para nós acumularmos tesouros nos céus, onde o ladrão não escava e nem rouba, onde a ferrugem não corrói, nem a traça destrói, ele estava se referindo ao caráter de Deus. O céu só é céu por causa de Deus. Não há nada que possa deteriorar ou causar algum dano ao ser de Deus. O tempo, muito menos, o tempo é criação de Deus. 1000 anos para Ele é como o dia de ontem que se foi. Você gostaria de viver 1000 anos, irmão? Daqui a pouco nós vamos ver que
70, 80 tá no lucro. Mas 1000 anos para Deus é como nada, como o dia de ontem que se foi. Porque o tempo não afeta Deus. Como é bom crer nisso. Como é bom saber que o meu Deus não é limitado por nada, nem mesmo pelo tempo. Deus não é limitado pelo tempo, mas nós somos. Olha o que diz o verso 5. Tu os arrastas na corrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Somos arrastados pelo tempo, tal como barcos são arrastados pelas ondas do mar. Ou como destroços de árvores, de paus, de folhas, sujeira, são arrastados nas ondas, na correnteza de um rio. Eu, como gosto muito de pescar, quando eu estou pescando, observo tudo isso. De repente você vê um tronco de árvore descendo o rio abaixo. Ele não consegue fazer nada, ele não consegue sequer se defender da correnteza. Ele é inerte, não tem como. Assim é descrito o ser humano. Quando o tempo vem, ele arrasta. Deus vem e arrasta a todos no seu poder. De manhã, ele é regado pelo orvalho da madrugada, viceja e floresce. É a juventude, assim é a juventude. Você vê um jovem, um adolescente, um jovem, parece uma flor se abrindo ao orvalho da madrugada, lindo. Mas basta vir o sol, o calor do sol. E logo à tarde, essa flor tão bela de manhã agora está murchando e morrendo. Assim é a nossa vida, irmãos. Assim é a nossa vida. Esses versículos chamam a nossa atenção para o que somos de fato. Primeiro, somos pó e por isso devemos ser humildes diante de Deus. Nós devemos ser humildes diante de Deus. O mesmo fim que tem os poderosos tem os pequenos, como eu disse. A sepultura iguala a todos, mas os filhos de Deus têm a esperança de que um dia serão ressuscitados, serão trazidos de volta. Essa é a promessa de Deus para nós. Outra verdade que esses versos nos comunicam é que somos transitórios e por isso mesmo devemos olhar para o Deus eterno. Os nossos olhos têm de estar fixos em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. A vida é fugaz e ilusória. Se você e eu olharmos para frente, bem, se eu repetir a cifra do meu pai, eu tenho aí pelo menos mais 32 anos de vida. Nossa, 32 anos de vida é tempo pra caramba, né? É um bom tempo, mas eu olho para trás, 46 foi assim, ó, estalar de dedos. Um estalar de dedos. 46 anos foram embora. E a gente ainda se ilude com essa vida, né? A gente ainda se ilude achando que a gente é eterno aqui. Loucura fazer isso. Sandice. Se não vivermos cada dia da nossa existência de forma agradável a Deus, ao Deus eterno, nossa vida não terá sentido algum. Se a sua vida não for para a glória de Deus, a sua vida não tem sentido nenhum. Eis o motivo porque tem muita gente tirando a própria vida. Eis o motivo porque muitos ricos suicidam. Eis o motivo porque muitos jovens, na flor da idade, com a força da juventude, se acabam nas drogas. Ou até mesmo tiram a própria vida também. Eis o motivo. Porque não encontraram sentido para viver. E eu te digo que o único sentido para viver, que realmente vale a pena viver por isso, é Jesus, é Deus,
é a glória do Senhor, é viver para a glória de Deus. Viver para a minha glória é algo frustrante, porque ao mesmo tempo que eu tenho pessoas me aplaudindo, essas mesmas mãos, quando eu der as costas, me apunhalarão. Deus não. Deus não. Vivamos intensamente cada dia para a glória do Senhor, pois quando a velhice chegar, se ela chegar, né? Se ela chegar, não olharemos com saudosismo e frustração para o passado, mas falaremos como Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Portanto, agora a coroa da vida que já está me preparada, tomarei posse dela agora. O ensinamento que conduz à sabedoria também, ele aponta para a ira de Deus, em segundo lugar. Ele aponta para a ira de Deus, verso 7 ao verso 11. A ira de Deus é o assunto principal do versículo 7 ao versículo 11. É o assunto principal. A forma como a ira de Deus é descrita aqui deve imprimir em nosso coração um forte senso de zelo e de temor na presença de Deus e da sua grandeza, da grandeza do ser de Deus. Israel testemunhou várias demonstrações da ira de Deus. Cito aqui algumas, por exemplo, lá em Números, capítulo 13 e 14, e outras tantas. Quando o povo deu as costas para Deus, quando o povo zombou do Senhor, ou quando o povo caiu em idolatria, ou quando o povo murmurou contra Deus, o povo foi severamente castigado por Deus. O próprio Moisés também sofreu com a ira do Senhor. Você pode ver ele dizendo isso lá em Deuteronômio 1, versículo 37, e Deuteronômio 4, versículo 21. Ele mesmo dizendo: eu também sofri o resultado da ira de Deus sobre o povo, eu também sofri com o povo. Mesmo contra o seu próprio povo, Deus mostra a sua ira. Portanto, nunca tolera o pecado em suas vidas. Pastor, mas nós estamos sob a ira de Deus? Não, nós estamos sob o amor de Deus. Nós não estamos mais sob a ira de Deus. Há pouco nós lemos na liturgia, quando o apóstolo Pedro fala sobre a ira de Deus, começando pela casa do Senhor. É vindo o tempo que a ira do Senhor começará pela casa de Deus. Não pensemos nós que Deus fará vistas grossas ao nosso pecado. Aquele pecado deliberado, aquele pecado que nós cometemos deliberadamente. Deus não fará vistas grossas. Ele vindicará a sua santidade. Claro que isso não significa condenação ao inferno, porque do inferno nós já estamos livres. Mas isso quer dizer terrível sofrimento. Terrível sofrimento por causa da desobediência. E a coisa mais comum de se encontrar, embora não deveria, mas é coisa comum de se encontrar, é crente que está sob a ira de Deus, sofrendo com o peso da mão de Deus na vida dele, porque ele não leva a Deus a sério. No versículo 7, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. É o povo de Deus, é um servo de Deus dizendo isso. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. E por quê? Porque nós não levamos a sério a Deus. Brincamos com o pecado. Se todas as vezes em que formos tentados a pecar, pararmos e refletirmos um pouco sobre quão terrível é cair nas mãos de Deus e os sofrimentos que nos sobrevirão por causa da ira dele contra o nosso pecado, certamente nós abandonaríamos o pecado, nós não cederíamos à tentação. No verso 8 ele diz: diante de ti
puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os pecados, os nossos pecados ocultos. Ao dizer, diante de ti puseste as nossas iniquidades, Moisés não estava murmurando por causa da ira de Deus, pelo contrário, ele sabia que a ira de Deus contra os seus filhos era mais do que merecida e justa. Nós merecemos a ira de Deus. O povo havia provocado a Deus com as suas iniquidades. Sim, a ira de Deus sobre os pecadores é justa, pois os pecados não lhes são ocultos, como diz o final do verso. Não há pecado algum nosso que esteja oculto aos olhos de Deus. Eu posso esconder pecados de você, mas eu não escondo de Deus. Você pode esconder pecados de mim, mas não de Deus. E nós não vivemos uma vida santa enquanto não a vivemos na presença de Deus. Ou seja, enquanto a maior preocupação nossa não for com Deus nos olhando. Geralmente quando a gente peca, a gente está preocupado em saber se alguém ficou sabendo do nosso pecado. Se alguém vai ver, ou se alguém está vendo o que estamos fazendo. Mas nós não nos preocupamos e ignoramos o fato de que não preciso de ninguém me ver, que não preciso que ninguém veja o meu pecado, pois só tem um que já está vendo, e só este é o mais importante, e este é Deus. Eu posso esconder o meu pecado de todos vocês, mas não escondo de Deus. E é por isso mesmo que ele traz às claras, ele traz à luz os pecados, porque tudo é feito na presença dele e ele vê. Ele conhece plenamente não somente as ações, mas também as intenções dos corações. Deus vê o que fazemos e sabe o que pretendemos fazer. E isso, meus irmãos, deve imprimir em nosso coração profundo terror. Porque quando Deus nos julgar, Ele vai nos julgar com justiça. Ninguém poderá apelar dizendo, Senhor, o Senhor errou nos autos do processo, como a gente tem ouvido aí esses dias, né? Não vai aparecer nenhuma mensagem que foi hackeada, dizendo, ó, Senhor, o Senhor conversou com alguém que não devia. O teu julgamento está errado. Não vai aparecer, não. Porque tudo está às claras aos olhos de Deus. Moisés afirma que não passamos um só dia de nossas vidas sem provocarmos a ira de Deus. Como Deus é paciente conosco, irmãos. Como Ele é paciente. Mesmo irando-se conosco, Ele tem misericórdia e não nos fulmina de imediato. Conversava esses dias com uma pessoa que defendia um assunto que é antibíblico. Eu até posso dizer qual é esse assunto. Ordenação feminina. Né? Mulheres sendo ordenadas a presbiterato, pastorado, diaconato, que seja. Isso é antibíblico. E a pessoa disse o seguinte, essa mulher disse, eu estou há 32 anos servindo na igreja. E até agora Deus não me matou, até agora Deus não me fulminou. Então isso não é errado. Aí eu só fiz o seguinte comentário. Então veja bem, a sua lógica. O mundo pode dizer a mesma coisa. Vamos pegar de Jesus Cristo para cá, nos últimos 2000 anos, quanta besteira que o mundo já fez. Como Deus não fulminou o mundo ainda, então vai dizer que vai ver que o que o mundo está fazendo também não está errado. Correto? Olha que lógica mais absurda dessa pessoa. Nós não podemos confundir a paciência de Deus com a inércia. Deus não é inerte. Deus não está parado, Deus não está ali, alheio à situação. Não. O fato dele ter paciência conosco não nos dá o direito de continuarmos no pecado. E de acharmos que a nossa iniquidade, que o nosso pecado não é tão pecado assim. Ou que não é pecado.
Verso 9. Pois todos os nossos dias passam na tua ira. Todos os nossos dias passam na ira do Senhor. Ou seja, não há um dia sequer que Deus não fique irado contra os pecadores. E até mesmo contra os filhos dele, porque aqui o salmista está falando dos filhos dele, dos filhos de Deus. Sabe por que Deus não fulmina a cada um de nós quando nós pecamos? Sabe por quê? Porque sobre você está o sangue de Jesus. Ele morreu na cruz por você. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus. E Ele não vai expor o sangue do Filho dele novamente à vergonha por nossa causa. E por isso mesmo Ele nos adverte que nós não devemos causar vergonha novamente ao sangue de Cristo. E quando é que nós causamos vergonha ao sangue de Cristo? Quando nós cedemos ao pecado deliberadamente. E quando cedemos ao pecado deliberadamente, suscitamos a ira de Deus contra nós. Não confunda a paciência e a graça de Deus com inatividade. Deus não é inativo, Deus não é apático à situação. Ele está muito bem vendo o que está sendo feito. E Ele vai cobrar de cada um. Ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Os nossos dias na presença dEle passam como acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Eu refletindo sobre os meus 46, você refletindo sobre os seus anos de vida, que já se passaram. Pensamento, não foi? Vamos viver para a glória do Senhor. Aquela longevidade, aquela vida longeva que nós deveríamos ter, pretendida por Deus, foi destruída por causa do pecado. E a prova está aqui no verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Essa longevidade dos dias anteriores a Noé, Matusalém viveu 969 anos. Noé viveu 900 e lá vai bolinha. O pessoal viveu muito, muito. Né? Era isso que Deus pretendia para nós. Mas o pecado atrapalhou tudo isso. Não era a morte que deveria ser o nosso fim. Não deveríamos passar pela morte. Passamos por causa do pecado. Quando Moisés escreve, Moisés, lembremos que ele morreu com 120 anos. Uma pessoa que passa dos 100 anos de vida hoje em dia, né? Está feliz da vida. Olha, é caso de notícia. Eu me lembro que aqui em Itajubá, no sul de Minas, uma senhora morreu com 127 anos. E isso porque o registro ainda estava errado, porque, segundo as contas, era até mais. Morreu com 127 anos. Talvez a brasileira que mais viveu. Morreu. Hoje, alguém chegando aos 70, se tiver um pouquinho mais de vigor, chega aos 80, mas aí o que diz aqui? O texto? Na melhor das hipóteses, o que ele vai ter é só canseiro e enfado. Né? Que a velhice pesa. A velhice pesa e nós precisamos saber envelhecer. E a melhor maneira de saber envelhecer é vivendo para a glória de Deus. Porque a velhice não deveria ser algo horrível para nós, pelo contrário. A Bíblia nos mostra que os anciãos, eles eram saudados, eles eram honrados pelas pessoas. O cabelinho branco mostrava honra.
Hoje em dia cultua-se tanto a juventude, você vê crianças querendo ser jovens, você vê idosos querendo ser jovens, chegando às vezes ao ridículo, a papel ridículo. Cada fase da nossa vida tem que ser vivida para a glória de Deus. E em todas as fases, Deus tem que ser glorificado e exaltado. No versículo 11, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ele encerra essa parte do Salmo mostrando que a ira de Deus sobre os seus filhos, a fim de discipliná-los, tem o objetivo de afastar os filhos dele do pecado. O pecado não só desonra a Deus, mas também faz muito mal a nós. E Deus quer nos afastar do pecado. Soa estranho aos ouvidos modernos quando a gente fala de Deus irado contra o pecado, contra os filhos dele. Eu sei que causa muita estranheza. Nossa, pastor, mas Deus não é amor? Sim, mas Deus também é justiça. Não, pastor, mas nós estamos sob o amor de Deus. Sim, por isso que você não vai para o inferno. Mas isso não quer dizer que você pode pecar à vontade, que Deus não vai pesar a mão sobre a sua vida, porque vai. Vai pesar. Faça besteira com a sua vida, você vai ver os frutos que você vai colher. Eu já vi muito crente, idoso, ali na sua velhice, lamentando os seus pecados do passado, os males que ele fez para a família dele. Ele está arrependido, se morrer vai para o céu, é um servo de Deus, está salvo. Mas ao olhar para trás, ele olha com tristeza, porque não viveu para a glória de Deus. Ou não viveu do jeito que deveria viver. Lembre-se, o juízo começa pela casa de Deus. Os filhos de Deus ainda têm esperança. No versículo 18 de 1 Pedro 4, Pedro diz: se a coisa vai ficar difícil para nós que somos filhos de Deus, imagine para quem não é. Porque a ira de Deus, meus irmãos, não é algo para a gente brincar com ela. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Este mundo, como alguém disse com muita propriedade, este mundo é o único paraíso que o ímpio usufruirá. E é o único inferno que o eleito sofrerá. O único paraíso para o ímpio é esse mundo. O único inferno para o crente é esse mundo. Não inveje nunca o ímpio. Nessa vida, os filhos de Deus conhecem uma fração do que é a ira de Deus. Mesmo quando a ira de Deus cai sobre nós por causa do nosso pecado, nós estamos experimentando apenas uma fração, uma milésima fração do que é a ira de Deus, que será despejada sobre os ímpios. Há ainda uma outra resposta para o verso 11. Quem, Senhor, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Quem pode conhecer a fúria de Deus? Teve um que conheceu. O único que não merecia conhecer, mas conheceu. O Senhor Jesus. Ali na cruz do Calvário, ele experimentou o furor da ira de Deus contra o nosso pecado. Falei agora há pouco sobre isso na classe de discipulados. A cruz, a dor física de Cristo foi terrível, mas nem se compara com a dor espiritual que ele passou, porque ali na cruz do Calvário, Cristo levou o inferno de cada um dos eleitos. A dor que cada um dos eleitos sofreria por toda a eternidade, se fossem para o inferno, Cristo sofreu por eles na cruz. Ele acumulou sobre si toda a dor. Ele experimentou a ira de Deus. Ainda que nos seja impossível passarmos um só dia sem pecar, ainda que seja impossível nós não entristecermos e irarmos a Deus um só dia da nossa vida por causa dos nossos pecados, irmãos, o nosso alvo deve ser viver uma vida santa na presença do Senhor.
por amor a Jesus, pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele fez na cruz por nós. Nós deveríamos, antes de cair no pecado, quando estamos sob a tentação, nós deveríamos lembrar do quanto Jesus sofreu na cruz, em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. E por amor a Ele, deveríamos dizer não ao pecado. Por fim, o ensinamento que traz sabedoria, que conduz à sabedoria, é o ensinamento que aponta para a graça de Deus. Verso 12 a 17. Como eu disse, o ponto alto deste salmo é o verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O salmista nos mostra que o que mais precisamos nessa vida, o que mais temos necessidade de adquirir nessa vida, é um coração sábio. E isto só é possível se Deus, por meio do Espírito Santo, nos capacitar a tal. Lá em 1 Coríntios 2, 14 a 16, Paulo fala sobre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, ele não entende das coisas de Deus, porque ele é carnal, porque ele não é salvo, ele não tem o Espírito de Deus. Mas aquele que é salvo tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus lhe faz entender as coisas de Deus. O homem espiritual é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. O que o salmista quer dizer aqui com contar os nossos dias, é o que eu já disse. Não significa numerar matematicamente os nossos dias, até mesmo porque nós não contamos os dias, nós contamos os anos, né? Como disse Warren Wiersbe, ele disse o seguinte: não contamos nossa idade em dias, mas sim em anos. No entanto, precisamos viver um dia de cada vez e não sabemos quantos dias ainda nos restam. Uma vida bem-sucedida é constituída de dias bem-sucedidos que honram ao Senhor. O passado já foi, não nos pertence mais. O futuro, só Deus sabe. Para nós ainda não existe. Nem sabemos se existirá para nós no dia de amanhã. O que temos agora é o presente. E se quisermos viver uma vida bem-sucedida na presença do Senhor, temos que viver um dia de cada vez na presença do Senhor. Porque a gente só vive um dia de cada vez, né, irmãos? É óbvio. Efésios 5,16, remindo o tempo porque os dias são maus. Aproveite o que Paulo está dizendo, o que o salmista está dizendo com contar os nossos dias, é o mesmo que Paulo disse, remindo o tempo porque os dias são maus. E são. Um coração sábio é aquele que olha para o tempo de vida que tem e o vê como poucos e efêmeros dias. E por isso mesmo conta o tempo da perspectiva de Deus e não da perspectiva humana. Isso quer dizer que, em primeiro lugar, ele vive o tempo todo focado na glória de Deus. Em segundo lugar, sabe que a qualquer momento da sua vida, a sua vida pode ser interrompida e ele estará na presença de Deus, prestando contas ao Senhor. Viva cada dia como se fosse o último, como se a qualquer momento Deus chamasse você para prestar contas. Do verso 13 ao verso 17, o salmista faz vários pedidos de bênçãos ao Senhor. Eis aqui os pedidos que ele fez. Primeiro, ele pede a Deus para cessar a disciplina e demonstrar-lhes compaixão. No verso 13 ele diz, volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Volta-te, Senhor. Ele está mostrando aqui o desejo que ele tinha de que Deus voltasse a face dele para eles. Ele já não suportava mais a face da ira de Deus, ele queria ver a face da graça de Deus agora. E ele clama, Senhor, volta-te para nós. Até quando, Senhor, nós vamos ficar sob o peso da tua mão? Esse até quando aqui não é murmuração, mas é alguém que reconhece que a mesma mão que o disciplinava é a mesma mão que o sustentaria. Outro pedido que ele faz para Deus no verso 14, era para saciar-lhes a fome espiritual. Ele diz assim, sacia-nos de manhã
com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Com certeza aqui o salmista, sendo Moisés ou alguém baseando o seu salmo numa oração de Moisés, estava pensando no maná. Quando Deus mandava o maná do céu todas as manhãs e eles iam recolher o maná todas as manhãs. Por isso que ele diz: sacia-nos de manhã. Sacia-nos pela manhã. Ele pensa aqui no maná, que representava o próprio Senhor Jesus. Aquele que disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. João 6,34. A disciplina causa dor, ela definha a nossa alma, mas também provoca fome e sede da presença de Deus. E por isso então, o servo de Deus, quando disciplinado por Deus, clama ao Senhor para saciar-lhe o coração, porque reconhece que só Deus pode saciar a sua alma. Outro pedido que ele faz está no verso 15. Ele pede para Deus conceder-lhes alegria em meio à dor. Preste atenção. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido. Por tantos anos quantos temos suportado a adversidade. Do jeito que está traduzido aqui, dá a impressão que o salmista está pedindo uma compensação. Senhor, sofremos 10 anos, queremos 10 anos de alegria. Do jeito que está traduzido parece isso, mas não é isso. A tradução correta aponta não para uma compensação, mas aponta para uma verdade que é extremamente confortadora ao nosso coração. A nossa vida consiste de um emaranhado de alegrias e tristezas. As alegrias que Deus nos dá se revelam em meio às tristezas que enfrentamos. Porque já imaginou enfrentar as tristezas, as lutas dessa vida sem a alegria do Senhor? Já imaginou se cada momento da nossa vida fosse ou só de tristeza ou só de alegria? Nós precisamos entender que Deus nos dá a sua alegria no momento da dor. E muitas vezes, no momento da alegria que estamos passando, a dor vem sobre nós. E vivemos na presença do Senhor, confortados por Ele, em meio à dor. Que sentido faz você ter paz quando não tem problema nenhum? Que sentido faz você ter alegria na sua vida quando você não está enfrentando nenhuma luta na sua vida? Alguém de nós aqui procura o hospital, procura o médico quando está com saúde? Só se for hipocondríaco. Até quando está doente, tem alguns de nós aí que não é chegado em hospital, né? Estou falando de mim mesmo, tá? Né, Janaína? Minha esposa me cobra disso, né? A gente tem que tomar mais cuidado mesmo, ela está certa. Mas nós não procuramos alívio quando estamos aliviados. Deus não nos dá a paz quando estamos em paz. Ele nos dá a paz para enfrentar a tribulação. Concede-nos alegria em meio à dor, Senhor. Tem misericórdia. Em vez de pedir para Deus: Senhor, tira a dor, tira o sofrimento, peça a Deus: Senhor, encha meu coração de alegria. Eu não sei se você prestou atenção, Daniel, peço licença para citá-lo mais uma vez. O diácono Daniel, você viu na hora da oração dele? Nós nos regozijamos pelos nossos irmãos líbios que estão sofrendo. O irmão ficou doido. Se a oração que se faz, está feliz pelo sofrimento do outro? Não, isso é cristianismo, isso é fé cristã. Os apóstolos, quando eles foram açoitados por pregar o evangelho, em vez de saírem reclamando, eles saíram louvando a Deus, porque foram achados dignos de sofrer por Jesus. A plena e eterna alegria só será concedida a nós na glória eterna, meus irmãos.
os momentos que temos de alegria nesse mundo são só uma pequena demonstração, uma pequena degustação do que será a glória eterna. Para que nós não percamos jamais de vista o desejo de estar nos céus. O último pedido que ele faz ao Senhor, no verso 16 e 17, ele pede para Deus honrar-lhes com a sua glória. Honra-nos com a tua glória, Senhor. Olha o que ele diz: aos teus servos apareçam as tuas obras, as obras do Senhor, e a seus filhos, os filhos dos seus servos, a tua glória. Seja sobre nós, Senhor, nosso Deus, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O que ele está pedindo para Deus aqui é algo maravilhoso. No versículo 1 ele fala que Deus é Deus de geração em geração. Ou melhor, de geração em geração. Aqui ele repete, ele pede: Senhor, abençoe os teus servos e os filhos dos teus servos. Abençoe-nos com a tua glória, faça a tua glória resplandecer sobre nós, confirma as obras do Senhor sobre nós, que apareça em nós a glória do Senhor, que as pessoas olhando para nós vejam o que o Senhor fez por nós, e o Senhor seja glorificado. E no verso 17 ele diz: e que nós, em resposta ao Senhor, realizemos obras que glorifiquem o teu nome, mas nós não temos o poder de fazer essas obras permanecerem. Por isso nós pedimos ao Senhor que faça as nossas obras permanecerem. Irmãos, quando nós lemos lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz que os servos de Deus, as suas obras, os vencedores, aqueles que se apresentaram diante do Senhor, as suas obras os acompanhavam. Quando nós pedimos para Deus fazer as nossas obras permanecerem, não quer dizer o seguinte: daqui a 100 anos, quando alguém vier aqui na igreja presbiteriana da Vila Pinheiro, pegar o livro de Atas e ler a história, e vai ver ali o meu nome, o nome do seu Alair, o nome de cada um de nós aqui. Olha só, permaneceu, não permaneceu nada. Porque se essa igreja crescer para a graça do Senhor, se Deus quiser fazer essa igreja triplicar a membresia, a primeira coisa que vai embora é o templo. Vai ter que ser derrubado e construir um maior. As obras que os nossos irmãos há 30 anos fizeram para deixar esse templo aqui, vai embora. A obra vai embora. E com o passar do tempo, as pessoas nem mais se lembrarão como era esse templo. As nossas obras têm que permanecer, não é para os homens verem, mas as nossas obras, elas têm que atravessar o portal da morte conosco. E quando nós estivermos na presença do Senhor, quando Deus disser para nós: vinde benditos do meu reino, que as nossas obras nos acompanhando, sejam colocadas aos pés do Senhor Deus e possamos dizer para Ele: seja sobre nós a graça do Senhor, como a graça do Senhor foi conosco e confirmou as nossas obras, aqui estamos nós na presença do Senhor. Por tua causa, Senhor, por tua causa, pelo teu amor, pela tua graça e para a tua glória. Só Deus pode revigorar o coração abatido por sua ira. Só Deus pode saciar a fome espiritual de um coração que desfalece. Só Deus pode alegrar um coração em meio à dor. Só Deus pode conceder a um coração a única e verdadeira honra por meio de sua glória e graça. Tudo isso, porém, é para que Ele seja visto em nossa vida. E Ele seja o único a ser honrado e glorificado. Porque a nossa honra está em honrar o Senhor. E quando honramos o Senhor, Ele também nos honra. Ele também nos honra. Tal como sobre o acampamento de Israel estava a beleza da glória de Deus. Você pode ver isso aí em Números 24.
Que a beleza de Cristo esteja sobre a igreja de Cristo e Cristo seja visto em nós, conforme Efésios 5, 25 a 27. Concluindo, irmãos, um coração sábio não é alcançado pelos muitos dias de vida, até mesmo porque estultos e insensatos envelhecem também. Nós conhecemos muitos idosos insensatos. Muitos insensatos. Não é a idade que faz a pessoa ser sábia. Um coração sábio só pode ser adquirido quando se deixa guiar pelos ensinamentos a respeito da pessoa de Deus, obtidos na sua palavra. Nunca deixe de ver o quão grande Deus é e o quão pequeno você é. Nunca brinque com o pecado, pois ele atrairá a ira de Deus como um raio na sua vida. Mas se porventura você se encontrar sob a disciplina de Deus, busque, clame, anseie por sua graça, que o revigorará e o conduzirá em sabedoria à glória eterna. Lembre-se, um coração sábio é adquirido somente na presença de Deus por meio de uma vida obediente à palavra. Nós não nascemos com corações sábios. Corações sábios são adquiridos pela graça de Deus e são cultivados pela obediência à palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe e vivamos para a glória dele. Amém.